oração nesse momento, abrir esse espaço onde nós temos a alegria de recebê-lo e agradecer. O convite nós fizemos, o querido irmão aceitou, aqui está conosco, e toda a nossa igreja já foi informado, já foi divulgado nas redes sociais, no nosso grupo, que você hoje estaria conosco. E eu disse aos irmãos, às irmãs, que seria um privilégio você estar em outro local, tá? No mesmo continente, mas está na América do Norte, New Jersey, a cidade de Corning. O irmão tem pastoreado a igreja, né, mais próximo de Deus, a igreja presbiteriana, evangélica, mais perto de Deus. E a gente tem a alegria de poder recebê-lo. Então, nós estaremos passando, o reverendo Valdir, a palavra. O reverendo Valdir é casado com a Ana, tem um filho, Luiz Fernando, tem um ministério abençoado pela graça de Deus, tem sido um parceiro nas lives, tem trazido pessoas que têm sido enriquecido de conhecimento, e a gente louva a Deus pelo seu trabalho, pelo seu ministério. Os irmãos estão chegando, estão voltando, com isso a gente aumenta também o tempo, fique à vontade. Eu queria que o irmão, o reverendo Valdir, falasse também sobre o seu trabalho de divulgação do livro, distribuição desse livro, Prisioneiros Mais Perto de Deus. É uma das coisas que eu tenho mais ouvido nas lives e a gente fica muito feliz, porque é uma ferramenta que tem abençoado muitos prisioneiros nesses cárceres espalhados, principalmente aí nos Estados Unidos. Então está com a palavra o reverendo Valdir. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pastor Alessandro, por essa oportunidade. Quanto às questões assim, com a internet, tem ocorrido assim em vários momentos, né? Mas graças a Deus que pudemos retornar e temos essa oportunidade de estar juntos com os irmãos e podermos ler e meditar na palavra de Deus, né? Então, nós poderíamos deixar então para falar sobre o livro Prisioneiros Mais Perto de Deus, mas na parte final desse momento, está bem, meu irmão? Né? Combinado. Então, tá bom. Então, nós preparamos uma devocional para esse tempo com o desejo de servir a Deus, servir aos irmãos. E primeiro, eu gostaria muito de, mais uma vez, reiterar aqui a minha gratidão por essa oportunidade e eu desejo que Deus abençoe ricamente a vida do reverendo Alexandro, né? Alexandro e sua família, e também a amada igreja nossa aí em Aracaju, a terceira IPI de Aracaju. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs que participam dessa comunidade de fé. Que Deus vos sustente ricamente, né? Então, meu amado irmão, eu gostaria muito de meditar com a igreja, trazer uma reflexão numa devocional em Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. Leremos alguns versos, né, da palavra de Deus, do verso 1. Leremos do verso 1, né, até o verso de número 5, quando a palavra de Deus diz assim para o nosso coração. Sabendo que era esse um tempo de oração, de intercessão, nós separamos esse texto com esperança de que Deus fale aos nossos corações, que Deus trabalhe conosco, nos traga crescimento espiritual neste tempo devocional, nesse tempo de meditação na palavra de Deus. É com reverência diante de Deus e diante da palavra que eu quero ler com os irmãos esse texto de Isaías 38, os versos 1 a 5. Não é? Muito bem, a Andresa já anunciou o texto ali. Não é? A palavra de Deus diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias,
assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Isto é palavra de Deus para o nosso coração. Vamos orar mais uma vez nesse tempo devocional. Pai, colocamos diante de Ti esse momento. Damos graças por esse texto lido da Tua palavra que é fonte de alimento, Tua fonte de ajuda espiritual para nós, uma fonte preciosa, ó Deus, de apoio para a nossa alma nessa nossa caminhada na terra, uma fonte de alento para nós. Então nós Te adoramos agora e Te agradecemos por Tua palavra e pedimos a Deus que Tu abras a nossa mente, o nosso coração. Nós pedimos a Deus que esse tempo seja um tempo em que a nossa vida seja fortalecida por Ti, através, ó Deus, da exposição dessa palavra. Humildemente nós clamamos que seja assim, que Tu visites o nosso coração, visites, ó Deus, as nossas vidas, o Teu povo, ó Deus, que está ouvindo, acompanhando esse tempo de culto na Tua presença, que a Tua palavra esteja alcançando corações e o Teu nome seja honrado e exaltado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa devocional, eu gostaria de falar sobre alguns momentos na vida de Ezequias. Ezequias, que era um rei que servia a Deus, e ele mesmo diz aqui que ele procurou andar com retidão diante de Deus. E nós percebemos aqui nessa história, parte dessa história relatada aqui, no capítulo 38, 1 a 5, nós percebemos assim alguns momentos especiais na vida de Ezequias, especialmente nessa noite de oração, nesse tempo em que a igreja, a terceira IPI de Aracaju, se reúne para orar e interceder. Eu já ouvi aí pessoas pedindo oração, necessidades com relação à saúde de alguns dos nossos irmãos, e me veio ao coração esse texto, porque esse texto, meus irmãos e irmãs, ele nos mostra 3 momentos que são importantes para nós nesse tempo em que essa enfermidade avassaladora está atingindo toda a terra, um tempo de ansiedade, de angústia, de medo, de incertezas para muitas pessoas, dias em que a enfermidade tem batido a porta de muitas casas, em muitos lugares desse mundo, e já percebemos aqui pessoas pedindo oração por alguém que está com Covid-19. Então, esse texto é um texto importantíssimo para nós, nesse momento, para gerar esperança em nós, para fortalecer a nossa vida espiritual. E aqui nós percebemos 3 momentos que são importantes para a nossa vida espiritual, 3 momentos importantes que foram importantes na vida de Ezequias. Quais são esses momentos? Em primeiro lugar, nós percebemos aqui que o primeiro momento é o momento quando uma orientação vem de Deus para a vida de Ezequias. Uma orientação vem de Deus para a vida de Ezequias. E era uma orientação difícil, era uma orientação dura, era uma orientação forte. Quando Deus diz a ele, vejam o que diz o verso de número 1 ainda, quando o profeta Ezequias, profeta de Deus, diz ao rei, quando o profeta Isaías diz ao rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Vejam que aqui há uma palavra de Deus, há um pedido de Deus para ele, põe a tua casa em ordem, organiza a tua vida, organiza as tuas coisas, porque a tua vida está se aproximando do fim. Esse foi o recado de Deus. Essa foi a palavra de Deus. Veio do trono de Deus através de Isaías para o coração do rei Ezequias. O primeiro momento é esse. É o momento em que ele recebe essa orientação que vem de Deus. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Naquele momento,
Ezequias adoeceu. E diz a Bíblia que ele adoeceu com uma enfermidade mortal. Esse é o contexto, esse é o momento, esse é o momento de dor na vida de Ezequias e de sua família. Talvez uma dor que muitas famílias estão vivendo em muitos lugares. Nós acompanhamos que o missionário Ronaldo Lidório, que é pastor presbiteriano, que fez um trabalho maravilhoso em Gana, na África, evangelizando, ele adoeceu o missionário Ronaldo, a sua esposa Rosana, a filha e a mãe dele adoeceram em Manaus com essa enfermidade grave. Aconteceu com o rei Ezequias. E esse é o primeiro momento que nós temos no texto, momento de dor, de angústia, de sofrimento, momento de medo, momento intenso, um momento tenso na vida do rei Ezequias. O primeiro momento é o momento quando uma orientação vem de Deus para o rei Ezequias. Mas, queridos irmãos, se a gente parasse o texto aqui, nós poderíamos sair daqui absolutamente entristecidos e com essa notícia dura que chegou para o rei Ezequias. E é por isso que, em segundo lugar, nós temos um segundo momento, que é o momento quando uma oração vai para o trono de Deus. Momento quando uma oração vai para o trono de Deus, uma oração é colocada diante de Deus. Porque naquele momento difícil, diz o verso 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. A dificuldade era grande, mas Deus é maior do que as dificuldades. E foi isso que passou no coração do rei. E ele vai para a presença de Deus. Diz a Bíblia que humildemente ele era o rei. E ele se quebranta diante de Deus. Humildemente, ele clama ao Senhor e diz, lembra-te de mim, Senhor, diz o verso 3. Ele põe a sua vida, o seu rosto no pó, ele clama ao Senhor e diz, Senhor, lembra-te de mim. Ele clama, ele busca. Isso é maravilhoso. Percebemos ele clamando. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele clama a Deus, ele chora diante de Deus, é o quebrantamento. Ele é o rei, ele podia dar ordens para muitas pessoas, mas aqui ele está diante do rei dos reis e ele sabe a importância dele reclinar a sua cabeça diante do rei dos reis e se submeter a ele. Percebemos aqui, meus queridos irmãos e irmãs, nós percebemos ele chorando, um quebrantamento diante de Deus. E percebemos ele clamando, chorando, mas percebemos ele crendo no poder de Deus, porque ele sabia que Deus podia mudar as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Essa palavra é uma palavra de esperança. Se a gente parasse no primeiro momento, ficaríamos aflitos, aturdidos e sem esperança. Mas nós temos aqui, em segundo lugar, um segundo momento importante, quando ele orou ao Senhor, quando uma oração vai para o trono de Deus. Porque há alguém assentado no trono. O mundo experimenta o Covid, mas Deus não está assustado, porque Deus está assentado no trono e ele vai permanecer. O Covid vai passar, Deus continuará assentado num alto e sublime trono. É esse trono diante do qual eu e você precisamos, irmãos e irmãs, nós precisamos nos colocar diante desse Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A bênção da oração. A bênção da oração. Então, a gente vai aqui, nesse momento, para um terceiro momento que é importante para nós nessa devocional. Eu queria deixar isso claro para os nossos irmãos. Se tem um primeiro momento, que é o momento da orientação, momento quando uma orientação vem de Deus para a vida do rei Ezequias. Prepara a tua casa, põe tua casa em ordem. Se acerta lá com quem você tem que acertar. Põe as coisas em ordem, porque você vai morrer, você não vai ficar aqui, você vai embora. Se tem esse primeiro momento, tem um segundo momento, quando uma oração vai
para o trono de Deus é a oração do rei clamando, pedindo: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele chora, ele busca a face de Deus com fé. E diz a Bíblia que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Amém. A palavra de Deus lá em Tiago 5 para o povo de Deus. E aí nós percebemos em terceiro e último lugar, um terceiro e último momento, que é o momento quando uma ordem vem de Deus para Ezequias. Deus fala novamente com o profeta Isaías. E aí, o verso de número 5 diz isso: Deus dá uma ordem para o profeta Isaías: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor. É a ordem que veio do trono, veio uma ordem do trono de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Olha que coisa maravilhosa. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Vejam aqui, meus amados irmãos, que uma ordem veio do trono de Deus para o coração do rei. Deus estava dizendo: ouvi a tua oração. Deus, o nosso Deus, o Deus ao qual servimos aqui na Kearney Avenue, aqui na cidade de Kearney, aqui em New Jersey, é o mesmo Deus que os irmãos e irmãs da terceira IPI de Aracaju servem. É o mesmo Deus que tem o poder nas mãos. É o Deus que pode mudar as coisas. É o Deus que pode derramar saúde para o povo dele. É o Deus que pode ajudar nesse tempo de Covid e abrir as janelas dos céus e derramar a bênção de saúde para aqueles que clamam e que buscam a sua face. Deus pode mudar o rumo das coisas. E é maravilhoso quando a gente percebe isso, que Deus ouviu as orações. Olha, meus irmãos e irmãs, grifem na Bíblia de vocês aí essa expressão: ouvi a tua oração. Quantas orações tuas Deus já ouviu? Quantas orações nossas Deus já ouviu? Quantas orações Deus já ouviu e abençoou conforme o que pedimos? Quantas vezes Deus manifestou graça na nossa vida? E Deus faz isso com o rei Ezequias. E depois ele canta louvores a Deus por essa bênção recebida. Ouvi a tua oração, diz o Senhor ao rei. E diz também: 15 anos a mais eu darei para você. Deus abençoou o rei Ezequias. O nosso Deus é o Deus que ouve orações. Cornélio, eu acho bonito lá em Atos 10, quando o anjo do Senhor vem a Cornélio e diz assim: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a presença de Deus. Deus é o Deus que ouve as orações, louvado seja o Senhor. Ah, meus irmãos e irmãs, que esse texto abençoe a nossa vida. O nosso Deus é o Deus que ouve as nossas orações. No ano passado, eu estava sobrevoando a cidade de Charlotte, aqui no estado da Carolina do Norte. Eu estava indo para a Flórida e o meu voo parou e ficou um tempo ali em Charlotte. E quando eu sobrevoava a cidade, meu coração se encheu de alegria. Eu olhava os campos daquela cidade, dos arredores daquela cidade, e me lembrei que há muitos anos atrás, um grupo de homens se reuniu numa fazenda para orar ao Senhor. Era um grupo de irmãos de uma igreja local da cidade. E eles estavam morando ali na fazenda de um dos membros da igreja. E eles oravam e cantavam louvores a Deus. E um jovem estava entrando com um funcionário daquela fazenda. Um jovem estava entrando no celeiro, em um dos celeiros daquela fazenda. E o funcionário disse: que barulho é esse dessas pessoas falando em alta voz e cantando? Billy Graham disse: são uns fanáticos da igreja do meu pai que estão orando para que Deus levante da cidade de Charlotte um homem para alcançar o mundo para Cristo. Mal sabia o Billy Graham que ele seria resposta daquelas orações, porque logo
passou o tempo, ele foi em uma conferência evangelística e Mordecai pregava o evangelho e chamou as pessoas para virem a Cristo. E o Espírito Santo de Deus convenceu Billy Graham do pecado e o levou até aquele momento de oração e ele entrega a vida a Jesus e ele se torna um dos homens que mais contribuiu para o fortalecimento da Igreja de Cristo na Terra, porque Deus ouve as orações. Amém. Deus ouve as orações. Meu irmão, minha irmã, as pessoas que estão pedindo oração aí por pessoas doentes, por aqueles que estão gripados, preocupados, famílias que estão preocupadas, pessoas que estão nos ouvindo e que estão preocupadas com as dificuldades da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Clama ao Senhor, busca ao Senhor, porque Deus é misericordioso e a graça dele pode chegar e mudar as coisas na sua vida e na sua família. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus fortaleça a sua vida. Deus existe. Deus existe. Deus é fiel. Deus ouve as nossas orações e as mãos de Deus se estendem para nos abençoar. Que Deus assim nos abençoe e que esse texto edifique a nossa vida e fortaleça o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus, meu irmão. Essa é a mensagem que eu queria deixar com os irmãos desta amada igreja, com os irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento de culto, de adoração, culto de oração na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Reverendo Valdir, eu vou aproveitar nesse momento, nós faremos uma oração. Amém. E eu vou pedir para o irmão fazer essa oração, colocando mais uma vez a vida de todos os enfermos. E, em especial, chegou um pedido. A Andréia pede oração pela irmã Avani. Ela pegou o vírus, ela trabalha no hospital e ela contraiu o Covid-19. Então, além daqueles pedidos pela saúde, pela recuperação, orar em especial pela vida da Avani. Amém. E depois nós teremos a oportunidade de ouvir falar um pouco mais sobre esse livro, Prisioneiros Mais Perto de Deus, e ao final nós queremos receber a bênção apostólica ministrada pelo pastor Valdir, tá certo? Então vamos ter uma palavra de oração com toda a igreja. Vamos orar, né? Pai, nesse momento, nós humildemente nos colocamos diante de Ti. Amém. Pai, nós olhamos para o céu. Tua palavra nos diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Louvado seja o teu Nós nome. cremos que o socorro vem de Ti. Em nome de Jesus. Nós pedimos neste momento, ó Pai, que o socorro do Senhor chegue até aquelas pessoas que pediram oração, porque as pessoas estão gripadas na família e elas estão preocupadas. Isso. Oramos nesse momento, ó Deus, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor toque essa família, para que haja, ó Deus, a bênção da saúde, que o céu visite essa família para dar saúde, ó Deus querido, e restaurar a saúde. Pai querido, clamamos, ó Deus, nesse momento, pela Vani, tua filha. Pai querido, põe tua mão eterna sobre ela. Ó Deus querido, que essa enfermidade possa, ó Deus, se enfraquecer no corpo dela. E que a saúde, ó Deus querido, possa brotar fortemente, ó Deus. Que esse vírus seja aniquilado no corpo dela, para a glória do Senhor, para que o teu nome seja honrado em tudo, meu Deus. Por favor, abraça a tua filha, dê paz ao coração dela. Dê, ó Deus, o toque do Senhor para restaurar sua saúde. Ó Deus querido, oramos então por ela e por todos os membros de sua família, para que o Senhor os proteja a todos. Oramos, ó Deus, também neste momento, ó Deus, pela vida de cada ovelha, de cada família, da terceira IPI de Aracaju. Oramos, ó Deus, pela família do teu filho, pastor Alessandro, sua esposa. Ó Deus querido, a extensão da família do teu filho. Que o Senhor esteja abençoando. Deus, oramos também agora, neste momento, Pai querido, pelas outras pessoas que nos acompanham aqui nesse tempo, ó Deus, que não são de Aracaju, pessoas que são daqui de New Jersey, pessoas que estão em outros lugares, que a tua paz se derrame sobre todos os nossos corações e que haja saúde em nós, Pai. Livra-nos do mal, ó Deus. Ó Deus querido, agora nós oramos, ó Deus querido, pelas pessoas que estão a sós nos apartamentos, nos quartos,
ó Deus, aqui nos Estados Unidos ou no Brasil. Pedimos a bênção do Senhor sobre as pessoas que estão a sós neste momento. Ô Jesus, oramos pedindo proteção para as pessoas com mais idade, que sustenta o teu povo. E agora oramos também, Deus, pelas pessoas que trabalham na área de saúde, que o Senhor esteja abençoando, livrando do mal. Ó Pai querido, colocando a tua proteção para que essas pessoas, ó Deus, não contraiam o vírus e que elas consigam, ó Deus, continuar servindo tantas pessoas nesse contexto tão difícil, ó Pai, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil e em outros lugares do mundo. Guarda o teu povo. Deus, fortalece a nossa fé. Permita que a gente possa se colocar diante de Ti crendo que o Senhor pode mudar as coisas. Que o Senhor visite, ó Deus, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa casa, ó Deus, as nossas cidades, e que o Senhor abençoe o teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Eu quero dizer ao reverendo Valdir que foi um prazer muito grande, muito edificante a palavra. Chegou aos nossos corações, chegou ao coração da terceira IPI, das Amém. igrejas irmãs, todas as representações. O presidente do presbitério está conosco, Amém. alguns pastores do nosso presbitério estão conosco. Eu vi que outros pastores que eu não conheço também já entrou na live, reverendo Valdir. Então, alegria muito grande poder ouvir uma palavra que traz edificação. E eu quero dizer, do fundo do nosso coração, em palavras com gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Amém. E também não se resume apenas à exposição das Sagradas Escrituras, mas um trabalho social, de um profundo testemunho. Eu vi nessas lives sobre o seu livro. Eu não tive a oportunidade de ler esse livro, mas eu confesso que eu vou fazer isso. Tá? Chamou muita atenção, me interessou muito. Eu estou sempre ouvindo nas lives os amigos pastores comentando. E ontem o Cristofani fez uma sabatina sobre esse livro. E você contou um testemunho, experiências incríveis de pessoas prisioneiras, encarceradas, onde a palavra de Deus está chegando através desse livro, prisioneiro mais perto de Deus. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre esse livro, sobre esse testemunho, e ao final, como é que a gente também pode ajudar, como é que a gente pode, além das orações, eu sei que gratuitamente você tem levado, eu vi ontem você falando que na República Dominicana, eu acho que foram 3.000, né, exemplares, lá no México alguém teve a coragem, a criatividade de hackear o seu livro e distribuir 2.000 exemplares gratuitamente. Né? Eu queria que o irmão pudesse trazer ao nosso coração como é que esse ministério funciona aí nos Estados Unidos e por onde você tem passado, especialmente aqui no Brasil, como surgiu esse livro. Tá bom, pastor? Deus abençoe. Amém, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Né? Eu partilho isso com os irmãos com a esperança, né, de que Deus nos ajude a todos na nossa jornada de fé. E eu agradeço imensamente a intercessão por esse ministério com o livro Prisioneiros Mais Perto de Deus. Esse é o livro, não é? E depois eu vou enviar para o irmão, eu vou pedir para aqui de Maringá, a um pessoal de suporte que nós temos, que eles enviem para o irmão, para o endereço aí da terceira IPI de Aracaju, ou se o irmão me mandar por WhatsApp o seu endereço da sua casa, a gente manda para você esse livro, tá bom, meu irmão? É um presente nosso, né? E então esse livro existe com essa visão de alcançar com o Evangelho de Jesus as pessoas que estão encarceradas, né? Eu tenho dito que essa palavra, que esse livro traz uma mensagem de consolo para as pessoas que estão presas, traz conselhos para essas pessoas para que elas possam agir com sabedoria, não é? E esse livro, acima de tudo, comunica o Evangelho de Jesus Cristo, que pode restaurar o homem para uma vida melhor nessa terra, não é? E para a vida eterna com Cristo Jesus. Então, nós louvamos a Deus porque esse livro já cerca de 15.000 exemplares, né? Com os 3.000 que nós iremos distribuir, já está pronto, iremos distribuir na República Dominicana. Assim que passar essa crise, a gente puder ir com segurança para a distribuição na República Dominicana. 3.000 livros já estão prontos, aguardando para a distribuição, né? Então, com os da República Dominicana, cerca de 15.000 livros distribuídos e aproximadamente umas 100.000 pessoas já alcançadas com a leitura desse livro. E Deus é maravilhoso, porque muitas são as cartas assim que chegam, né?
de vários lugares, né, de alguns países, falando da transformação que esse livro trouxe para as pessoas as mais variadas possíveis, nos mais diferentes presídios no Brasil, aqui nos Estados Unidos e em outros países. Então, a gente louva a Deus por essa visão e por essa missão, né? A gente pode mandar o livro para os irmãos. A questão do custo, os irmãos podem mandar, visitar o Facebook, Prisioneiros Mais Perto de Deus, tá? Ou visitar o meu Facebook pessoal, Valdir Reis, e mandar uma mensagem em inbox, ou então os irmãos podem, mesmo aí no Instagram, mandar uma mensagem que eu acompanho, todos os dias eu acompanho, abro o Instagram para ver detalhes, então podemos dar informações sobre isso, né? Na verdade, esse livro existe para abençoar vidas. Não tem fins lucrativos, mas custa muito para produzir os livros. Então, toda ajuda que chega, a gente direciona para esse livro, para que mais presos sejam alcançados com uma salvação, né? Uma das cartas que eu recebi, que foi assim para mim muito marcante, é uma pessoa que estava condenado a 35 anos por assalto a banco. E era uma pessoa de uma formação, de um nível superior. E alguém que recebeu o livro passou para ele e disse: olha, leia esse livro. Ele olhou e falou assim, achou que fosse apenas mais um livro religioso. E ele, em consideração à pessoa que pediu para que ele lesse o livro, ele leu o livro e ele mandou uma carta dizendo assim: o livro transformou a minha vida. Agora eu sou um servo de Jesus e sei que eu fui perdoado. Vou cumprir o tempo que eu tenho que cumprir aqui na prisão. Certo de que eu vou pagar pelos meus erros, mas certo de que Cristo já pagou pelos meus pecados na cruz do Calvário. Então é o Evangelho transformando vidas, né? Famílias. Então, essa é a nossa missão com o livro Prisioneiros Mais Perto de Deus, e também visitamos as pessoas, as cadeias, as prisões aqui nessa região do mundo, e estamos vendo também Deus levantar um exército de pessoas, de capelães, de pessoas que estão indo aos presídios para proclamar o santo Evangelho de Jesus e, de alguma maneira, testemunhar da graça de Deus, né? Então, as informações sobre o livro, se alguém quiser receber esse livro, a gente pode mandar isso para os irmãos aí no Brasil, né? E então, louvado seja Deus, porque essa obra veio até aqui, porque pessoas têm crianças que separam, né? Tem crianças da igreja que separam a ofertinha delas, que é para o livro Prisioneiros Mais Perto de Deus. Além de orar, né? Eu me lembro que eu fui em ocasião pregar em Honduras, e uma das crianças da igreja estava preocupada e falou para a mãe assim: mamãe, não é perigoso para o pastor ir e pregar o evangelho para gente que ele não sabe que está na prisão? Tem muitos malfeitores lá. A mãe falou assim: Deus vai acompanhar o pastor, né? E ela falou assim: os guardas vão entrar com o pastor na prisão? E a mãe falou assim: vai, seguramente sim. Eu também achei que iria. E quando nós chegamos em uma prisão lá na cidade de Nacaome do Vale, em Honduras, para distribuir 700 livros dos 1.500 distribuídos naquele país, os policiais, os guardas disseram para nós assim: vocês entram por conta e risco, nós ficaremos aqui fora, né? Então, mas Deus foi conosco, pregamos o evangelho, nada de mal nos aconteceu, Deus nos guardou, né? Então, assim, as suas orações são importantes para esse ministério, para que a gente possa cumprir esse alvo. E agora outros países do mundo estão pedindo, estão querendo, orem para que Deus nos ajude. Onde houver, eu tenho dito, onde houver um coração sem Cristo, uma prisão, ali está um campo missionário. Onde houver uma prisão, ali está um campo missionário. Então, pastor, se a sua igreja puder ser parceira desse ministério em oração e puder, de alguma maneira, participar, a gente tem todo um processo de transparência, mostrando assim que os recursos são direcionados para o avanço do Evangelho de Cristo nas prisões, não é? Então, louvado seja Deus. E obrigado por essa oportunidade de partilhar. Né? Nós é que agradecemos, reverendo Valdir. Eu acredito que lá no Facebook nós temos
lá no endereço a conta para quem quiser fazer essa transferência, esse depósito. Então, além das orações, eu tenho certeza que Deus vai levantar homens, mulheres que trabalham diretamente na obra missionária, que fazem ofertas missionárias. Pode ter certeza, esse trabalho não é em vão. Deus, ele há de abençoar, porque esse trabalho tem uma finalidade e é, acima de tudo, para a glória de Deus, ver o evangelho chegar àquelas pessoas que estão encarceradas por alguma, talvez, necessidade. O nosso coração se sente, nesse momento, incomodado, não só para orar pelo seu ministério, mas pedindo a Deus que lhe abençoe. Tudo isso seja enriquecido pela presença do nosso Deus eterno, fortalecendo, honrando, e para a glória dele, assim nós cremos, aquele que honra será honrado. Então, nós temos a alegria de poder ouvir sobre esse ministério, sobre o seu trabalho, sobre a sua dedicação. E fica aqui o nosso registro, tá certo? Que o nosso sentimento é de ajudar também nesse ministério. Amém. Orar, contribuir e, sobre todas as coisas, ter a certeza que o nome de Jesus será levado àqueles que estão encarcerados. Eu vi vários testemunhos e fico muito feliz porque você não repetiu nenhum deles, então são muitas histórias. Ontem eu vi como é que esse livro surgiu, eu fiquei assim impressionado, certo? Então, Deus seja louvado por tudo isso. Nosso desejo, em nome de toda a nossa igreja, a extensão do nosso ministério, nosso sínodo, congratular com essa maravilha que é esse livro, tá certo? Depois nós vamos estar colocando no grupo da igreja o contato direto para que os irmãos acompanhem o seu ministério, estejam orando também, visitem o seu Facebook, o seu Instagram, e de alguma forma aqueles que sentirem a necessidade, o desejo no coração de contribuir com essa causa tão nobre, certamente essas ofertas chegarão além das nossas orações, reverendo. Isso, amém. Amém. E a gente, assim, louva a Deus também, porque pode ser que surjam pessoas que desejem fazer esse trabalho. Aí a gente pode também entrar em contato, ou quem sabe por aqui mesmo dar algumas dicas com relação à bênção desse ministério, indo às prisões e compartilhando o evangelho. É realmente assim maravilhoso, né? Perfeito. Nós distribuímos em uma cidade, só em Curitiba, só de uma vez mandamos 1.700 livros. E é um trabalho muito sério que é desenvolvido lá, e às vezes a gente observa assim batismos que acontecem lá na prisão e pessoas dizendo que se converteram através da mensagem do livro, estão sendo discipuladas por capelães que lá trabalham. Então a gente louva a Deus por isso e agradece ao Senhor. O meu e-mail também, eu gostaria, se possível, pastor, se a minha esposa Ana, se ela estiver por aí, se ela pudesse digitar REV, que é a abreviatura de reverendo, rev.valdirreis@hotmail.com. Eu posso também dar as respostas aí por e-mail, tá bom? A minha esposa colocou, né? Colocou aí já. Já. Deus abençoe a Ana Reis. Abençoe sua família, Luiz Fernando. Eu só tenho uma palavra de gratidão a Deus por nos aproximar, né, estreitar essa mensagem. E eu tenho certeza que Deus tem sido fiel. Mensagem, a exposição tem chegado às Sagradas Escrituras, o rebanho tem sido alimentado. E é uma honra muito grande poder ouvir nessa noite, não só esse testemunho, a palavra que foi ministrada, e é do nosso desejo mesmo, do coração, de orar pela vida do irmão, pela sua família, pelo seu ministério, junto à sua igreja. E depois da oração, reverendo Valdir, eu queria que você impetrasse a bênção sobre a vida de todo o nosso povo, nosso rebanho aqui no Brasil, as ovelhas dos Estados Unidos, que já está aí também participando, irmãos e irmãs de outras denominações, pastores, amigos, colegas de ministério. Então, que essa bênção chegue a toda a família, com essa palavra que ouvimos de edificação, de esperança, tá certo? Eu farei essa oração pela vida do irmão, pelo seu ministério, pela vida da sua igreja, e em seguida o irmão pode impetrar a bênção sobre nossas vidas, tá certo? Faço sim, meu irmão. Duas coisas. Primeiro, ficou ali o www, pode ter sido um erro na hora de digitar alguma, né? www, Reverendo Valdir Reis, mas é só rev.
valdirreis@hotmail.com. Acho que a minha esposa Ana pode corrigir isso lá, né? E Pode tirar o www. Nosso filho, isso. O nosso filho, meu irmão, é Luiz Eduardo. Quando ele nasceu, agora vai completar 20 anos, né, em julho. Quando ele nasceu, o estandarte colocou lá Luiz Fernando, né? Então, por um tempo, as pessoas perguntavam de Luiz Fernando, mas na verdade é Luiz Eduardo. Depois eles corrigiram lá, né? Mas é assim, quando eles colocam quando eles colocam aí uma informação, fica por muito tempo. Então, as pessoas até hoje falam Luiz Fernando, alguns deles, né? E às vezes é meio complicado. Por exemplo, lá... Isso. Nós temos quantos minutos ainda, pastor? Deixa eu lhe dizer aqui. A gente voltou às 8h20. A gente tem um tempo ainda, tem uns 10 minutos. Então tá bom. Mas eu já vou deixar dispensar todo mundo aí, né? Mas dizer assim que essa questão de quando um nome fica errado no jornal, às vezes... mesmo que se coloque uma nota consertando, acaba ficando lá, né? Erroneamente, um jornal do norte do Paraná, em uma cidade onde foi distribuído 400 livros, disse que o autor do livro é um ex-presidiário, né? E, na verdade, eu nunca fui preso, graças a Deus. Não tenho nenhum problema criminal até agora na vida, né? De nenhuma espécie. Nunca entrei numa delegacia para ser, enfim. Mas aí isso ficou. E aí alguém outro dia estava falando, o reverendo Valdir foi preso quando e por quê? Agora eu estou vendo uma forma desse jornal fazer talvez uma nota maior e tentar ajeitar isso, né? Porque ficou marcado lá como se eu fosse um ex-presidiário. Nenhum preconceito, mas é que às vezes isso pode deixar, né, dúvida na mente das pessoas, né? A Ana acabou de consertar ali. Pastor, por favor, ore por nós, então, e depois eu peço a bênção, com alegria. Certo, tá. Eu queria dizer ao irmão, não sei porquê, no meu script eu escrevi Luiz Eduardo. Talvez foi oportuno eu ter errado para que o irmão desse esse testemunho, porque algumas vezes alguém pode achar, será que o reverendo Valdir teve uma passagem, né? Mais do que isso, um testemunho de vida, através daquele próprio indivíduo, ser humano que esteve ali preso, que surgiu o livro, e daí foi... uma bênção todo esse processo. Nós agradecemos a Deus por tudo isso. Tá certo? Amém, meu irmão. Amém. Vamos orar, então. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela vida, pelo ministério do reverendo Valdir, pela vida da sua esposa, Ana, pela vida do Luiz Eduardo, por sua igreja, pelo seu ministério, pelo seu rebanho, por toda a graça que tem chegado à sua vida, enriquecido, fortalecido nesse ministério. E o nosso desejo é que o Senhor continue abençoando a vida do reverendo Valdir, colocando sobre ele a proteção dos teus anjos, na intervenção da graça do teu Espírito Santo, ele seja fortalecido e a cada dia o teu filho, o teu servo, possa ministrar, expor as Sagradas Escrituras com esse testemunho, com essa alegria, e principalmente com o desejo de glorificar o teu santo nome. É o nosso desejo abençoar sua vida, seu ministério, sua família, sua igreja, seu rebanho e principalmente esse trabalho missionário pelo qual esse livro tem chegado, tem rasgado as fronteiras e tem levado o Evangelho, a palavra boa nova para todas aquelas pessoas que precisam ouvir que Jesus Cristo é o Salvador. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento muito edificante. Obrigado pela vida da tua igreja que está reunido neste momento, ouvindo, participando, interagindo e sobre todas as coisas, agradecendo ao Senhor por tudo que tem feito em nossa vida. Continua abençoando os teus filhos, tuas filhas. Este é o nosso desejo de pedir ao Senhor que nos abençoe e que a tua graça nos envolva nesse momento, dispensando sobre nós, através da bênção apostólica que o teu servo irá ministrar em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. E agora, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso querido Pai, e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
Amém. Mais uma vez, reverendo Valdir, Deus te abençoe. Agradecemos mesmo por ter aceitado o nosso convite. E saiba que nós estaremos aqui orando pelo seu ministério, contribuindo, e de alguma maneira tudo isso vai chegar. Todo esse retorno é para a glória de Deus. Então, fica em paz, meu irmão. Muito obrigado à sua igreja também que nos acolhe, aos membros, às ovelhas, os amigos pastores, e rogamos a Deus que permaneça. Estamos aí acompanhando e vamos continuar participando das lives, porque tem sido muito edificante. Então, fica aqui registrado a nossa gratidão em nome da nossa igreja, a Terceira IPI, o presbitério, o sínodo, e, sobretudo, que Deus abençoe vocês aí nos Estados Unidos, tá bom? Amém, meu irmão. Amém. Amém. As pessoas que quiserem acompanhar, então, no Instagram, @REV _Valdir Reis. Então, a gente vai ter algumas lives. O Azaf vai voltar aqui, vai ficar do tempo conosco aqui, a gente vai deixar vocês saberem. Sábado passado foi excelente, foi muito bom reviver músicas assim da nossa juventude.